E eu quero começar o programa de hoje falando de um assunto. Você se lembra que durante o Carnaval, Márcio Falcão já está aqui na Polícia Militar, por quê? Nós falamos de policiais militares nesse feriadão que arriscaram a própria vida para salvar a vida de um homem embriagado, usuário de drogas e que estava se afogando na Praia dos Ingleses. E o Márcio Falcão está conosco hoje porque nós precisamos falar desse assunto por um motivo muito justo. Não é isso, Márcio? Boa tarde. Exatamente, Nader. Boa tarde para você também e a todos que nos acompanham aqui na tribuna. Foi um grande susto para quem passava naquele momento ali na região da Praia dos Ingleses, porque as pessoas começaram a ouvir os gritos de socorro de um homem que estava dentro da água no mar. Essas pessoas perceberam a passagem de viaturas da Polícia Militar e ali foram até as viaturas pedindo por socorro, pedindo para que os militares fossem até a água. E aí nós temos aquele registro que já compartilhamos aqui na tribuna, temos aí a imagem também, bastante impressionante do momento que 3 militares fazem a retirada desse homem de dentro da água. Como você disse, Nader, foram policiais que realmente se arriscaram a própria vida para conseguir retirar esse homem de dentro do mar. E eles estão aqui conosco, mostro eles para vocês ao vivo, soldado Tiago aqui com a gente, também o soldado Eric, a soldada Emily também para esse bate-papo conosco ao vivo aqui na tribuna. Soldado Tiago, quero começar entendendo contigo um resumo de como foi esse primeiro chamamento que vocês receberam ali dos moradores quando passavam em comboio pelo local. Boa tarde. Boa tarde. A gente estava trabalhando no Carnaval, no Santinho, ali no bloco de rua. E naquele momento já havia terminado o bloco, a gente estava retornando aqui para o batalhão num comboio, quando populares visualizaram as viaturas e começaram a chamar. A gente encostou as viaturas e eles informaram que haveria um homem que estaria pedindo socorro na praia. A gente então correu até a faixa de areia e ali da faixa de areia foi possível visualizá-lo no mar. Por mais que estivesse bastante escuro, ele gritava, ele pedia socorro, pedia por ajuda. Estava aproximadamente uns 50 metros no mar. Então ali a gente não pensou, a gente age no instinto, né, da nossa profissão de ajudar. Então a gente já desequipou o colete, o cinto, o coturno e entrou no mar. Quando os militares chegam ali na faixa de areia, percebem a presença desse homem dentro da água e fazem essa entrada no mar, muitos desafios se constroem por ali e é o soldado Eric que fala disso com a gente. Boa tarde, soldado. Boa tarde. O maior desafio encontrado pelas guarnições foi que a gente estava de fardados, né? Então já é um equipamento pesado. E como ele estava, como o soldado Tiago bem mencionou, ele estava mais ou menos a 50 metros da faixa de areia. E assim que a gente chegou nele, a gente viu que ele estava bem resistente. Depois a gente ficou sabendo pelo Corpo de Bombeiros que ele tinha feito uso de cocaína, né? E estava com álcool também. Então, de um primeiro momento, ele começou a agarrar na nossa farda, dizendo que não queria que a gente levasse ele, estava bem resistente. E como a gente não dava pé ali, foi bem complicado. Ele chegou a folgar os policiais. E como uma hora a gente conseguiu dar pé, aí foi onde a gente conseguiu realmente levar ele para a faixa de areia. Mas o maior desafio foi esse, de ele apresentar bastante resistência e tentar afogar os próprios policiais para não ser salvo. E era um momento de onda muito forte naquele horário? Sim, tinha bastante onda, o mar estava puxando bastante. A gente não tinha noção se a gente estava realmente conseguindo levar ele para a faixa de areia ou não, porque até a gente se comunicava entre os policiais, estava tudo muito escuro, né? Então a gente não tinha realmente noção. Mas no final deu certo ali. Soldado Emily, também ao vivo conosco, para nos contar o que foi feito pela Polícia Militar depois que eles conseguiram, enfim, retirar esse homem de dentro da água. Boa tarde. Boa tarde. Assim que a gente conseguiu tirar ele de dentro da água, né, foram realizados ali os primeiros socorros nele. Foi acionado o ASO, né, o bombeiro, que constatou também que ele estava sob uso de entorpecentes. E ele foi encaminhado ao hospital, né? Foi realizado o boletim de ocorrência no local. E graças a Deus deu tudo certo, todos os policiais ficaram bem, o cidadão também, ele ficou bem, né? Foi levado ao hospital. A gente sabe que a polícia militar normalmente é acionada ali pelo 190, mas em situações como essa, quando há a abordagem na rua para uma ocorrência de momento, as equipes também estão sempre atentas. Positivo, né? Não é a nossa função, né? Essa função aquática aí, né? De salvamento aquático, mas a Polícia Militar está sempre à disposição da população, né? E para salvar vidas também, né?
Ou seja, situação extremamente desafiadora, Nader, em que esses policiais viveram ali naquele momento, pelo acionamento ter ocorrido enquanto eles estavam passando em comboio, retiraram essas roupas que são realmente pesadas, conseguiram adentrar ao mar e aí sim fazer o socorro a esse homem que estava ali em surto. São essas as atualizações e informações dos militares aqui de Florianópolis que realmente colocaram a vida em risco para salvar esse homem. Nader, volto contigo e deixo aqui a imagem deles também ao vivo para vocês. Quando a gente fala que esses homens e mulheres, quando saem de casa, eles saem prontos a dar a vida pela população, a prova está aí nessa entrevista do Márcio Falcão. Nada mais justo do que aqui agradecemos em nome de toda a população. Parabéns a esses valorosos policiais militares.